Olá, boa noite. Meu nome é Nájila Oliveira, sou editora da revista África e Africanidade. O nosso encontro de hoje é com Leandro Rodrigues, que é estudante de letras, colunista e membro do conselho editorial do nosso periódico. E o nosso tema é travestis, negras e transexuais. A gente vai discutir um pouco sobre a trajetória delas e qual a importância, o papel delas dentro do movimento LGBT. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Nájila. Muito obrigado a todos que nos assistem nesse momento. Como a Nájila falou, né, nós vamos refletir um pouco mais sobre a questão da história das travestis transexuais dentro do movimento LGBTIQA+, brasileiro. Né? Falar de travestis transexuais, antes de tudo, é refletir também sobre a violência que muitas delas vivem. Às vezes, nos nossos debates, nos nossos encontros, a gente fala muito de genocídio da população negra, né? Mas existe uma especificidade, que existe um genocídio da população negra travesti transexual e jovem também. Como a Associação Nacional de Travestis Transexuais publicou um dossiê em janeiro de 2020, deste ano, né? Publicou um dossiê com dados relativos a 2019, no qual a ANTRA contabilizou 124 assassinatos por morte violenta. E desses 124 assassinatos, mais de 82% foram mortes que acometeram a população travesti transexual jovem e negra. Então, eu acho que isso é um dado para a gente refletir. Mas, mais do que violência, eu quero falar hoje de brilhantismo. E quero falar de importância que essas travestis transexuais elas possuem no movimento LGBTIQA+. Entendendo que eu não vou falar aqui também de um movimento organizado, um movimento politizado, visto que muitas delas não viveram este período histórico, político, social do Brasil, mas que faziam, sim, as suas lutas, as suas revoluções, aos seus modos e às suas maneiras. Muitas dessas travestis transexuais, elas já tiveram as suas histórias contadas, né? Mas muitas delas brancas. Por exemplo, no documentário da Leandra Leal, chamado Divinas Divas, que está agora sendo veiculado também pela Netflix, a gente conheceu ali Jane de Castro, que já teve novelas da Globo. Nós já conhecemos ali Fujica de Holiday, a Valéria, né, que é uma travesti também muito famosa, a Brigitte e tantas outras, mas todas elas atrizes brancas. Por exemplo, a própria Roberta Close, que na década de 80 ficou muito famosa ao estampar, né, a capa da revista Playboy, se não me engano, em 1982, estampou a capa da revista Playboy como a primeira modelo transexual. Então, visibilidade ou movimento, no sentido de movimentar-se, movimentar o mundo a partir da sua aparição, nós temos N exemplos de travestis transexuais, mas não à toa, até na história de travestis transexuais, quem tem tomado projeção são aquelas brancas. Eu faço sempre uma brincadeira, que eu digo que a Leandra Leal deu visibilidade às travestis brancas e eu, Leandro Rodrigues, vou dar visibilidade às travestis negras. E uma delas, as primeiras... Oi? Oi. Não, Leandro, eu queria fazer um pedido para você falar sobre a Chica. A Chica, agora que eu vou falar da Chica, porque uma delas, que eu digo que é a mãe, né, das travestis das transexuais, é a Chica Manicongo. A Chica Manicongo ela vai chegar aqui no Brasil no ano de 1591. Ela foi descoberta pelas pesquisas do professor antropólogo Luiz Motti. E a Chica ela vai chegar aqui no período em que o Brasil ainda era visto como um domínio ultramarino de Portugal. Então, se as leis que regiam a metrópole regiam também
a colônia, digamos assim. E a Chica, ela veio para cá, ela era uma escravizada, ela foi vendida para um sapateiro, e ela veio num período muito duro, porque os dois códigos, né, tanto o anterior quanto o sucessor, no caso, o Código de Ordenações Manuelinas e depois seu sucessor, o Código de Ordenações Filipinas, eles eram bastante duros para com as pessoas chamadas anormais ou degeneradas, né, fora do gênero. E a Chica Manicongo, ela se vestia de mulher, né, ela era uma mulher. Então ela estava vista como era vista como uma sodoma, um sodomita, digamos assim, né? Claro que o sodomita, como eu sempre digo, tinha lá um quê de relação com o homossexual de hoje, mas a gente não pode dizer que era o homossexual de hoje, tal qual nós conhecemos, porque todo conceito transmutado em séculos, ele guarda, né? Ele tem, no momento em que ele é aplicado, uma particularidade. Então, o sodomita do século XVI, por exemplo, não tem e não tem a ver com o homossexual dos nossos dias atuais. Isso que eu quero trazer aqui. Então, nessa época, o que o Código de Ordenações Filipinas estipulava? Que se você nasceu com pênis, né, traduzindo aqui em minhas palavras, ou nasceu com vagina, logo você tinha que se vestir como homem, no caso, masculinamente, e se você nasceu com vagina, você tinha que se vestir femininamente, né? Ou você tinha que exercer uma feminilidade. Então, era um padrão muito rígido. E quem não seguia esse padrão? Quem não seguia esse padrão simplesmente tinha duas penas possíveis e muito prováveis. Ou você era lançado na fogueira, se você não voltasse atrás das suas práticas, né? Práticas tidas como abomináveis, ou você era degradado, no caso, se fosse homem, você ficava 3 anos degradado fora do Brasil. E se você fosse mulher, você ficava 2 anos degradada. Então, é interessante a gente pensar também, porque no século XVII já começa a surgir no Brasil a narrativa dos monstros sexuais. Os monstros, se a gente for pensar, são aqueles que estão nos limites não humanos. Nas histórias infantis, por exemplo, o monstro é aquele que vive sempre fora da cidade. Ele está sempre na floresta, está sempre nos limites não humanos. E quem era tido como monstro, quem era tido como sodomita, também ia ser degradado, também ia ser colocado para fora da cidade, né? Então é interessante para a gente pensar como que o movimento social hoje em dia reivindica o espaço da cidade e isso tem implicações históricas. E a Chica, ela na cidade de São Salvador de Todos os Santos, hoje conhecida como Bahia, como eu falei, ela subia e descia as ruas da Cidade Alta, porque ela ia fazer ali os mandos do sapateiro, que era ou digamos, o proprietário dela, né? Para quem ela foi vendida. Então, ela subia e descia, ia para a Cidade Alta, ia para a Cidade Baixa, até que entrou no caminho da Chica uma pessoa, um cristão velho, convertido, né? Veio de Lisboa, chamado Matias Moreira. E o Matias Moreira, ele não gostava do jeito como a Chica se vestia. Ela muito ousada, muito né, atrevida, porque tinha que ser. Imagina, ela se vestia com um pano para frente, amarrado, à moda dos quimbandas da sua terra, da terra do Congo, e o Matias Moreira era um cristão e sempre reclamava quando ela passava na porta dele e dizia para ela trocar de roupa, para ela se adequar à norma do gênero, né? E a Chica disse que não ia, que não queria. E aí o que aconteceu com ela? Quando chega a Inquisição na Bahia, ela foi denunciada, ela foi delatada por Matias. E ela acabou sendo inquirida pela própria Inquisição e teve que, para fugir da morte, porque eu falei para vocês que existiam duas penas, né? Ou você era degradado ou você morria em praça pública queimado. Para fugir da morte, ela aceitou viver até o resto da vida dela vestida de homem. Então, ela abdicou das suas roupas e aí sim ela se travestiu, né? Porque ela se travestiu ou ela se vestiu daquilo que ela não era, que era ser socialmente um homem, né? E socialmente ela era uma mulher. Isso é interessante para a gente pensar também. E outra coisa que eu acho interessante e muito violento, que quem delatava, no caso a Chica foi delatada, ainda teve que pagar uma multa, digamos assim, uma pensão para o Matias Moreira, que foi o cristão velho que denunciou ela. Então, basicamente, hoje em dia, para a gente aproximar o exemplo, é como a questão da cidade, né? A gente perdeu já, com a questão capitalista e tudo mais, o direito à cidade. Então, você chega
na rua para resolver alguma coisa, você estaciona seu carro, a prefeitura vem lá e reboca. E aí você ainda é obrigado a pagar pelo reboque e pela estadia do carro. É basicamente isso que acontecia, né? A Chica, ela, além de ser denunciada, ainda teve que pagar uma quantia para o Matias. Enfim, essa é a primeira travesti que nós temos, assim, como asseverar que existiu, que estava aqui no Brasil, já transgredindo gênero e séculos lá, aliás, o gênero e as normas de sexualidade lá no século XVI. Depois eu quero trazer aqui para vocês também uma outra travesti que nasceu no ano de 1900 e que teve uma proeminência importante para a história travesti transexual, né? Porque contar essas histórias é sempre recuperar, rememorar. E a rememoração, você vai construindo, na verdade, um castelo de narrativas que te dão força, que te potencializam. Então, outra travesti, e aí tem uma discussão se era travesti ou não era, embora ela deixe muito claro que ela era uma travesti, mas que em dados momentos se vestia como homem, por exemplo, durante o dia, e ela transitava entre os dois gêneros, é a Madame Satã, né? A Madame Satã, ela, poucos sabem disso, mas ela foi uma travesti conhecida como a Rainha da Lapa. Eu digo num texto que eu fiz para a revista que ela é o abre-caminho das travestis e das bichas pretas, porque o abre-caminho é uma planta, né, utilizada na Umbanda como uma planta que abre caminhos. Então, se a Chica Manicongo estava lá no século XVI abrindo caminho para todas as outras que viriam, séculos depois, em 1990, estaria Madame Satã no Rio de Janeiro, Brasil também, né, abrindo caminho para as travestis e para as bichas pretas que viriam no mundo da arte. Tá? Vejam como a gente tem uma evolução. Se Chica Manicongo, se uma irmã nossa, né, ela estava escravizada, agora você tem uma em 1900 para já estar num outro patamar, reivindicar outras condições de vida. Então, a Madame Satã é uma das primeiras travestis artistas que nós tivemos. Isso foi relatado no filme que o Lázaro Ramos interpretou, chamado Madame Satã, né? O Lázaro Ramos interpretou ela no ano de 2002. E muito pouco se conhece sobre a vida da Madame Satã. Tem um livro muito bom do Rogério Tuster, que eu aconselho, que se chama assim, Madame Satã, que conta a vida dela. Olha, ela foi rainha da Lapa, porque ela mandava ali na região, digamos assim, né? Ela foi a musa da canção do Mulato Bamba, do Noel Rosa, porque além de artista, além de se apresentar à noite na Cinelândia, a Madame Satã também era sambista, também fazia belíssimos sambas, e o Noel Rosa, que é um grande sambista, ele fez a música Mulato Bamba, e em homenagem a Madame Satã, isso é importante dizer, a Madame Satã foi a madrinha da Carmen Miranda, olha que coisa inusitada e interessante, é ela que começa a levar a Carmen Miranda para a noitada carioca, né? E para apresentar a Carmen Miranda nos teatros, nos pequenos teatros nos quais ela se apresentava. A Madame também inspirou a ópera, a peça do Malandro, a ópera do Malandro, perdão, do Chico Buarque de Holanda, porque ela praticamente atravessou todo o século XX, ela vai morrer com 70 e poucos anos, se não me engano, 72, então ela nasce no início do século e ela vai quase até o final, então ela corta o século todinho, né, digamos assim, então ela serve de inspiração para a ópera do Malandro, porque ela vende em pessoa, ela, na Lapa, vendendo o livro que ela decidiu fazer uma autobiografia, numa mala ela encontra um jovem Chico Buarque de Holanda, e ele compra dela um livro. E depois isso vai virar a ópera do Malandro, né? Porque a Madame também era conhecida como Malandro. E a Portela, em 2016, se não me engano, faz até uma homenagem a Madame Satã, e o Ayrton Graça ele interpreta a Madame Satã como uma travesti, como um malandro, fazendo justamente alusão num carro que traz justamente a ópera do Malandro, do Chico Buarque de Holanda. Então é dela que a gente passa a falar nesse momento no sentido de importância para o movimento, digamos assim, contemporâneo
trans, né? Como eu falei, ela nasce na virada do século, em 1900, e eu brinco que ela nasceu na virada do século, nasceu virada no gênero e nasceu já virada na vida, porque até o próprio nome, né, Madame Satã, eu digo que o Madame era para ela enfrentar as indelicadezas da vida, e o Satã era para ela enfrentar as brutalidades da vida, que exigia um lado bem mais duro mesmo, o lado Satã, né? Como é o nome da Mona Brutal, por exemplo, que é uma outra travesti que nós veremos aqui hoje. Então, a Mona Brutal, que é uma travesti rap, ela também traz isso no nome, né? Brutal, essa coisa da brutalidade. Isso é muito interessante e marca a vida de muitas travestis ainda, infelizmente. Então, a Madame Satã, ela tem uma história muito inusitada. Ela enfrentou o golpe militar de 1964, um golpe que reprimia os sujeitos que eram considerados anormais, degenerados, doentes, né? E a Madame enfrentava. Por isso que ela vai ser presa 6 vezes, ela vai passar a maior parte da vida dela, o Rogério Dresser fala isso no livro, ela vai passar a maior parte da vida dela presa, né? Eu acho interessante também falar que a mesma ditadura que fez o ilustre Chico Buarque de Holanda se retirar do país, né? A mesma ditadura que fez com que a Elza Soares e o Mané Garrincha tivessem de ficar exilados na Itália por um tempo, a mesma ditadura que fez com que a Elis Regina fosse obrigada a cantar para os militares em rede nacional, a mesma que jogou uma bomba na igreja de Santo Antônio de Jacutinga, em Nova Iguaçu, acusando o então e já falecido bispo Dom Adriano Hipólito de ser comunista, não foi a mesma que teve autoridade, ou pelo menos uma investida mais contumaz contra a Madame Satã. E olha que ela teve muitos problemas com relação a isso. Por exemplo, um dos jornais responsáveis por um movimento de contracultura, que era o Pasquim, é, ela numa entrevista, dando uma entrevista para o jornal, ela se definia como filha de Ansã e filha de Ogum. Então ela tinha muita honra da tradição dela, né, da religiosidade dela. Isso num contexto de ditadura militar, de criminalização dos próprios atabaques, porque a gente fala na ditadura, a gente fala sempre na de criminalização da política, mas é nesse período também que depois a gente vai ver as lutas negras, por exemplo, uma menininha do Cantuá, né? Então, a Madame Satã, ela nesse período, ela também se impõe, e ela, para fechar aqui a história dela de forma tão inusitada, no ano de 1928 ela foi presa, jovem, muito jovem, foi presa, acusada de assassinar um policial, porque ela estava num bar e ele chegou lá para poder debochar dela. E ela deu um soco nele, infelizmente ele caiu no chão, morreu, bateu a cabeça, morreu, ela foi presa. E ela já estava tão cansada do preconceito que sofria, do racismo que sofria e da transfobia também, por que não dizer, né? Que ela foi mandada para a Ilha Grande, que ficava ali, digamos, no meio da Baía de Guanabara. E o que ela fez? Ela tinha dois companheiros de cela, que era o Pepe e o chamado um Pepe e o outro americano. E ela empreendeu uma fuga, ela forjou uma fuga. Né? Enquanto o barco estava indo para a Ilha Grande, ela, com os companheiros, pulou do barco e foi a nado até a praia do Leblon. Quando ela chegou lá exausta, já quase desfalecendo, né? E um guarda que já conhecia ali as tramas da Madame Satã estava na areia para poder prendê-la. É engraçado porque parece coisa de cinema, né? Parece história de cinema. E eu diria até que fosse mentira se isso não estivesse relatado no boletim policial que está lá no arquivo nacional. Vocês podem ter acesso aí com muita facilidade. Então, a Madame Satã, ela é esse personagem que marca, esse personagem marcante e essa personagem bastante forte e bastante importante para a história, aliás, das travestis e transexuais em particular. Outra travesti que eu queria falar para a gente também aqui trazendo, né, porque a gente está mergulhando aí em histórias e narrativas, é a história da Meg Rayara Gomes de Oliveira, né? Porque se antes a gente tinha, então, uma travesti, a primeira travesti escravizada no Brasil, depois nós tivemos uma travesti artista, estou falando de travestis negras, tá bom? A primeira travesti artista negra em 1900, agora no ano de 2017, nós vamos ter a nossa primeira travesti negra
professora, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Então, a Meg Raera Gomes de Oliveira está aí com um livro belíssimo. Eu acho importante trazer a história dela, porque é uma história não digo de superação, mas de vencer, né? De vencer no sentido de que ela enfrentou todos os condicionamentos e hoje ela pode nos servir de exemplo para essa comunidade tão nova de trans. Eu conheci um dia desses uma menina trans, gente, de 13 anos, aqui próximo à minha casa, uma menina trans, negra, belíssima, e eu fico pensando como que é importante, né, essa menina ter a história, por exemplo, de Meg, que é uma professora, que é uma doutora, que é uma travesti e que é negra. E a Meg está lançando um livro, eu anotei aqui para vocês, intitulado. Esse livro eu li porque ele é fruto da dissertação, da tese de doutorado dela, que tem 191 páginas. É um livro belíssimo no qual ela vai confrontar, inclusive, a própria teoria Foucaultiana de uma forma muito célebre e com muito respaldo para fazê-lo. Então, o livro que ela está lançando aí agora, atualmente, né, é O Diabo em Forma de Gente, resistência ou existência de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação. Esse livro traz a narrativa de quatro professores, mas a dela, né, em parte, é um livro autobiográfico, então envolve teoria, trajetória e tudo mais. Então, a Meg, ela tem para a gente mais um avanço, né? Mostra para a gente mais um avanço na história do movimento travesti transexual, que hoje nós já temos a nossa doutora em educação e que ela pode sim, que as outras podem sim chegar no mesmo patamar dela e pensar também políticas públicas para a população travesti transexual, que aí também não é só a questão da travesti branca ou da travesti negra, né? Mas é uma população que muito cedo, não evadem a escola, né? Mas são, na verdade, expulsas da escola, não por um ato oficial da escola. Nós também não poderemos ser levianos de dizer que a escola as expulsa oficialmente, mas nas entrelinhas, né? Nos discursos LGBTfóbicos ou transfóbicos. Então, vai empurrando essas travestis para o limbo. E depois, claro, que elas não vão conseguir emprego. Neste mesmo dossiê que eu comecei citando para vocês no início, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, elas viram que das 82 vítimas que morreram, como eu falei para vocês no início, 62 trabalhavam na prostituição, né? E mais da metade dessas vítimas não tinham terminado o ensino médio. Então, você veja que é um processo, como se fosse um processo dominó, né? Então, pensar a Meg Raera Gomes de Oliveira, uma travesti preta doutora, também é pensar como que ela chegou ali, como que ela conseguiu chegar e por que que outras não conseguem chegar, né? Infelizmente, a Meg ainda não é, digamos assim, a tendência, mas ela é a exceção, infelizmente. E aí eu queria trazer também aqui outra, saindo da história da Meg, queria trazer a história da travesti, a Mona Brutal. Nós já falamos de uma travesti que era artista, que era Madame Satã, nós já falamos de uma que era escravizada, infelizmente, que era a Chica Manicongo, nós falamos já de Meg Raera de Oliveira, que é uma doutora em educação, e nós agora vamos falar da Mona Brutal, que está aí no mundo do rap, né? O mundo do rap, que eu sempre digo, é um mundo muito masculino. É majoritariamente negro, mas é um mundo majoritariamente masculino, né? Digamos, cis heteronormativo. E ver que travestis transexuais estão adentrando o espaço da música, e em especial travestis transexuais pretas, é muito importante e muito interessante. Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em Baco Exu do Blues, no mundo do rap, você já deve ter ouvido falar aí no Rincon Sapiência, né? Já deve ter ouvido falar no BK, mas talvez você não tenha ouvido falar na Mona Brutal. A Mona Brutal que lançou um disco recentemente e se compara, assim, digamos, a um Djonga, porque as críticas dela é bastante ácida, é bastante ferrenha para com uma sociedade patriarcal e também uma sociedade que a própria Mona Brutal diz no disco dela, chamado 9/11, uma sociedade bastante hipócrita, porque muitos dos homens brancos, cis heteronormativos, que muitas das vezes vão atrás de travestis transexuais para em busca
de relações sexuais, intercursos sexuais, esses são os mesmos homens que as rechaçam, que as vilipediam, né? Então, a Mona Brutal, ela tem justamente um clipe que fala sobre isso, nesse álbum 9/11, no qual o clipe se dá numa rua muito movimentada, numa avenida, fazendo uma alusão, então, ao universo das travestis e transexuais. Tem aqui uma fotinha dela para eu poder mostrar para vocês depois poderem pegar na internet. Olha, aqui é a foto do texto da coluna, leiam lá. Essa daqui é a Mona Brutal, tá? Belíssima. Leiam a coluna, porque, como eu falei da Meg Rayara Gomes de Oliveira, eu encurtei a história dela, porque ainda vai ser um texto que vai ser elaborado, então não vou ficar dando muito spoiler, né? Os que já foram, a gente pode falar, mas outros a gente ainda está na luta, por exemplo, como a história de Laila Dominique. Laila Dominique, gente, foi uma travesti negra, belíssima, que teve um espaço assim maravilhoso no programa da Eliana, um programa de domingo, que tem uma audiência assim altíssima. E quem é que fala de Laila Dominique? Foi a nossa primeira travesti humorista. Por claro, alguém pode falar assim: ah, não, mas e o Lafon? Né, lá na Praça é Nossa, aí o Jorge Lafon. Jorge Lafon, ele era declaradamente gay, mas ele não era uma travesti, embora a personagem que ele incorpora, que era a Vera Verão, né, que ele faz essa brincadeira, ficou muito famosa, enfim, também serviu para dar visibilidade e colocar o assunto em debate, a discussão, né? Pode um homem, porque as travestis negras elas sofrem muito com isso, com esse padrão de masculinidade e da própria sexualização do corpo negro, né? Pode um homem negro ser travesti, porque as pessoas não entendem muito isso, né? Porque para elas, um homem negro, visto como dotado de virilidade, abdicar da sua virilidade para performar uma mulher e ser uma mulher em gênero social, como é que pode isso? Então a gente tem que também compreender a importância da personagem Jorge Lafon, né? Que se não podia entrar nos lares para dialogar ou para conversar de uma forma mais séria, de uma forma mais objetiva, entrava por meio do sarcasmo e por meio do humor. É o que Laila Dominique fez no programa Eliana. E a Laila Dominique, hoje em dia, no entanto, quando você vai procurar no Wikipedia, né, digamos assim, eu digo Wikipedia porque é o site mais comum, digamos, da internet de busca que as pessoas vão lá, né? Claro que a gente pode ver outras coisas um pouco mais, digamos, legitimadas no sentido de produção de conhecimento. Mas, digamos aí no Google, você procura lá no Google, joga Laila Dominique, você vai ver que só aparecem notícias relacionadas à morte dela e o trabalho que ela fez como humorista, né? Se você, eu estou fazendo a soma porque isso também vai entrar num texto que ainda não foi publicado, mas já estou aí construindo. Se você vê, a Laila Dominique, ela soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. E por que a gente não fala de Laila Dominique, né? Porque só tem notícia relacionada à morte dela. Em compensação, quando você joga no Google o nome de Jane de Castro, por exemplo, você vai ter lá várias coisas que ela fez na televisão, no teatro, sendo ela uma travesti branca. Então, isso eu acho bastante problemático. Outra travesti que eu quero trazer aqui para a gente, já quase caminhando para o final da minha fala, né, é a Érica Malunguinho. A Érica Malunguinho, que para mim ela tem muita significância, já pelo nome dela, né, que vai significar camaradagem, que vai significar afetividade. Então, a Érica Malunguinho, ela foi a nossa primeira travesti, mulher trans, aliás, negra, na política paulista, né? Ela é deputada estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, e a Érica Malunguinho, ela é ativista, ela é educadora, ela é artista plástica e ela está na Alerj lutando pelos direitos dessa população. Eu acho interessante porque a Érica, ela significa para mim e para todo o movimento trans e LGBTIQIA+, uma continuidade de luta, porque ela se espelhava muito em Marielle Franco, né? E quando Marielle morre, por um tempo, por alguns minutos, digamos assim, ou por algumas horas, todos nós ficamos tão impactados, tão chocados, que parecia que a gente morreu junto, né? A gente foi junto com Marielle ali, um pedaço da gente. Mas a Malunguinho, quando a Marielle morre, o que ela faz? Ela transforma esse luto em luta, né? Então ela pega a luta que era de Marielle, e isso ela deixa claro
num texto também que vai sair aí na próxima edição, vocês verão. Leiam lá a coluna, toda hora eu estou fazendo merchan, tem que fazer. Então, a Érica Malunguinha, ela vai dizer isso na entrevista, né? Que ela pegou a luta de Marielle Franco e ela tomou para si. Marielle, que era uma mulher negra e lésbica, então a Érica, ela continua esse legado de luta lá na Leste, em São Paulo. E eu acho interessante porque ela é uma mulher nordestina, né? A Érica veio do Nordeste. E a Chica Manicongo também viveu no Nordeste, muito próximo ali, porque a Chica, lá no século XVI, era da Bahia, a Érica era de Pernambuco. Mais interessante ainda é que a Érica, sendo de Pernambuco, ela veio do mesmo lugar que o Manuel da Mota Monteiro Lopes, né, que foi o nosso primeiro negro deputado também na Primeira República. Ele ficou deputado até o ano de 1910. Então, eu acho importante isso, porque ele sai do mesmo lugar que a Érica, de Pernambuco. Então, o primeiro negro, homem, da Primeira República, sai de Pernambuco, e a primeira mulher negra trans sai também de Pernambuco. Então, tem uma força também aí regional que vem do Nordeste, que eu acho importantíssimo, né, para a gente salientar. E para terminar aqui, eu queria falar também da Linda Quebrada, né? Já falei de música, eu já falei de política, eu já falei de colonização lá atrás, e agora eu vou falar também da novela, da arte televisiva. A Linda Quebrada é uma travesti também muito importante. Além de ser atriz, ela é cantora, ela é ativista dos direitos da população negra, é assim que ela se define, né? E ela já lançou vários discos também. A gente se pergunta, né? Onde é que estávamos nós quando essas trans estavam lançando seus discos? Porque a gente conhece a Pablo Vittar, que não é necessariamente uma travesti, uma transexual, mas é uma drag queen, que tem uma visibilidade muito grande. A gente conhece as músicas da Glória Groove, né? Mas e as músicas da Linda Quebrada ou da Mona Brutal? Volto lá atrás, né? Na história da Mona Brutal. A gente meio que não conhece. E a Linda Quebrada tem uma produção aí belíssima. Por exemplo, ela publicou, eu anotei aqui, o Pajubá, um álbum belíssimo, né, que eu ouvi algumas músicas desse álbum, gostei a dessa. Ela lançou também no Estúdio Show Livre, um outro álbum. Lançou o Pajubá Remix 2, o Pajubá Remix 1, e estava agora recentemente numa série da Rede Globo chamada Segunda Chamada. Então, ali também ainda vou pesquisar um texto sobre ela. Agora, para sintetizar tudo isso, eu tenho encontrado muita dificuldade para pesquisar essas travestis transexuais. O apagamento histórico é algo terrível, terrível, que você só consegue ter noção, ou você se depara quando você se debruça sobre aquele determinado tema, né? Então, assim, eu agradeço imensamente a revista, como falei no início, a Nájila, por ter dado esse espaço, essa visibilidade para a gente falar e pesquisar sobre essas travestis transexuais, porque isso também é fazer história, isso é devolver um pedaço da história que nos foi roubado, né? Então, eu espero que vocês leiam mais a coluna. Leandro teve um problema com a conexão, né? E travou. Mas esse convite, né, que ele estava falando, sobre ler a coluna, eu de fato indico para todos vocês, né? A coluna Travestis Negra, né? Não é bagunça, ela é muito interessante, né? Porque o Leandro ele consegue fazer um percurso histórico, né? Que parece que a gente está caminhando junto com essas travestis, né? Junto com essas transexuais. E, por exemplo, eu sabia
muito pouco sobre a Chica, né? E a partir da coluna do Leandro, eu fui pesquisando e conhecendo sobre o papel histórico, né? E como que o movimento LGBT ele reencontra essa personagem, né? E como que ela vai dar um novo significado a uma de coletivos, né? E coletivos que vão até mesmo receber o nome da Chica. Acho que o Leandro está voltando. Oi, Leandro. Tudo bem? Olha, aproveitei que você teve um problema aí e comecei a fazer propaganda da sua coluna. Porque, como eu já disse várias vezes, eu, de fato, sou fã e gosto muito. Eu gostaria, Leandro, que você falasse um pouquinho mais. Ui, desculpa, sobre a Chica, né? Como que o movimento LGBT ele vem, na verdade, se aproximando novamente dessa figura, né? Começa a dar nome a uma série de coletivos, né? E como que essa identidade com a Chica mexe com a questão das identidades. Sim, Nájila. Então, a questão da Chica é muito interessante, porque, como eu falei, né, a comunidade, a população negra, ela, pelo processo histórico que nós sofremos, foi muito, não só marginalizada, mas foi muito sacrificada até no seu sentido histórico e cultural. Então, por exemplo, as nossas famílias, né, quando chegavam de África aqui, elas eram separadas. Então, a gente sabe que existe uma certa impossibilidade na narração histórica nesse sentido. Mas, então, o que o movimento LGBT, no todo, né, o movimento trans, mais especificamente, tem feito? Tem recuperado essas identidades e colocado elas no devido lugar, que é o lugar de destaque. Por exemplo, a Chica, você falou, né, como que os movimentos têm lidado com essa questão, a Chica ela chegou a ser homenageada, no sentido de que ela ainda vive, né, entre nós. Então, ela foi homenageada com um troféu criado pela Astra, por exemplo, a Astra aqui, né, que era a Associação de Travestis, a antiga associação, coordenada pela Marjorie Mark, que deu a Chica, isso é importante dizer, a Marjorie foi quem deu, que também é outra travesti negra, que eu vou escrever sobre ela que deu o nome de Chica Manicongo a Chica, porque a Chica, no primeiro momento, era chamado de Francisco, né? Era chamado de Francisco. E a gente achou que era o movimento, aliás, achou que isso era uma violência, você dar uma existência feminina a um nome masculino, isso também é interessante a gente dizer, porque é aí que a gente encontra problemas para pesquisar a população negra travesti, porque sempre elas estão nas atas, né, tanto da Inquisição, como nos casos do documento da Torre do Tombo, como nos arquivos nacionais, com nomes masculinos. Então, isso acontece até hoje nas delegacias. Quando você registra uma ocorrência, você registra com nome masculino. E aí, como é que você faz um levantamento, um dado sobre isso? Fica muito difícil. E aí, o que a Marjorie fez? Ela tirou esse nome de Francisco e colocou Francisca no primeiro momento. E depois, quando foi descoberto que ela tinha uma tradição congolesa, passaram a chamá-la de Chica Manicongo, que Congo se referia aos soberanos do reino do Congo, né? Então, a Chica seria a rainha do Congo. E aí ela foi homenageada no ano de 2017, também um coletivo, o coletivo Lilith. Ele encenou uma peça de teatro na cidade de Salvador, que era a cidade onde ela vivia, né, para representar a história dela, e fez, o nome da peça se chamava Enigmática Senhora do Congo, e fez toda uma homenagem para ela teatral, que tem até aqui também, no texto que eu estou na mão, que a revista faz uma ilustração belíssima, né, gente? E ela colocou aqui, ó, aqui está uma parte dessa peça, que foi encenada aqui representando
a Chica Manicom. Então, eu acho que hoje em dia, os movimentos sociais têm prestado atenção de que, tudo bem, é importante a gente ter uma Meg Rara Gomes de Oliveira na universidade produzindo conhecimento, porque nenhuma política pública se dá sem que haja consulta a pesquisas, né? É importante, sim, que a gente tenha a Érica Malunguinho na política, lutando e sendo a nossa voz, mas é importante também que nós olhemos para trás e valorizemos aquelas que vieram primeiro do que nós. Eu gostaria que você falasse, Leandro, um pouco mais sobre Madame Satã, né? Porque Madame Satã teve 6 filhos, né? Como que a gente pode fazer esse resgate, né, desse trecho da biografia de Madame Satã com todas as discussões que nós temos da questão da adoção, né, pelos casais homoafetivos? Isso, é interessante, Nájila, porque ela preconiza, eu já havia até esquecido disso, ela preconiza um movimento que está acontecendo hoje em dia, né? Por isso que a gente diz que nascer negro já é nascer revolucionário, né? Mas agora nascer uma travesti negra ainda é melhor ainda, porque você veja que ela antevê uma discussão que está sendo debatida hoje, porque ela tem, sim, os filhos dela, né, ela cuida, eu digo no texto que eu escrevi sobre ela, que ela era, inclusive, mãe e pai, porque ela cuidava dos filhos, e por que ela queria sempre, ela também fala isso, né, na entrevista ao Pasquim, por que ela queria ser mãe ou ser pai? Ela queria porque quando ela nasceu, é muito inusitada a história dela. Ela nasce e ela é trocada por uma égua, né? Por exemplo, ela nasce, a mãe dela, claro, tem 17 outros filhos para cuidar e precisa trocar ela para poder conseguir o mínimo de dinheiro possível, né? Então, claro, a gente está falando de 1900, mas a gente está falando de apenas um ano que ocorreu a abolição aliás, a abolição da escravatura em 1888, né? E a proclamação da República em 1889. Então, a gente está falando de 2 anos aí, digamos, que ocorreu a abolição da escravatura, né? 2 anos não, gente, perdão, mais tempo, eu estou confundindo, mas são datas próximas, se você analisar, são datas próximas, que, embora você não tinha oficialmente a escravidão, você ainda tinha, sim, pessoas negras que trabalhavam em casas de famílias, assim, no mesmo patamar de algumas décadas atrás. Então, a Madame Satã, ela foi trocada nesse propósito, né, de servir de força de trabalho para alguém. Só que ela foge, ela não fica, foge, e ela vem para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, ela vai viver a vida dela na boemia da Lapa, vivendo de prostituição, no primeiro momento vivendo de malandragem, e sempre quis ser artista. Ela sempre quis ser artista, mas nunca lhe era dada oportunidade. Então, nessas idas e vindas, quando ela estava num bar, bebendo, né, se divertindo, que era o que tinha para fazer, todas as brigas dela, se você for analisar no Arquivo Nacional os boletins policiais, todas as brigas dela, a própria autoridade policial afirmava que ela tinha sido provocada. Então, às vezes, também a Madame Satã, já vi uma pessoa dizer assim, não, ela era agressiva, ela era muito, muito rude. Não, ela sofria violência e, claro, que ela tinha que reagir, né? Ninguém vai levar desaforo para casa de graça. Então, ela reagia. E aí, ela, como eu falei, ela era mãe, ela era pai, isso fica evidente no filme, que o Lázaro Ramos vai interpretar no ano de 2002, como eu falei, né? E ela sempre quis ser mãe ou pai por conta desse motivo, porque quando ela cresce, ela é, na verdade, trocada por uma égua. Essa questão aí que você diz, né, da reação, né, de Madame Satã, eu acho que dialoga muito bem com as letras da Mona Brutal, né? Num primeiro momento, as letras são fortes, as letras incomodam, mas as letras, elas são, na verdade, uma reação. Sim, Nájila. Eu tenho aqui um trechinho da letra da música da Mona Brutal, que ela diz assim, ó, o nome da música eu já acho fantástico, porque olha o nome da música, Bicha Papão, o rap da Bicha Papão, né? Então você tinha aquela metáfora do monstro que eu falei anteriormente. Você tem o bicho papão
E agora você vai ter uma bicha papão. E na música Bicha Papão, olha como a Mona Brutal diz. Ela diz assim: sou a legião da Austrália social, bonde das travas, paralelepípedos voadores, indo em direção da sua cara pálida. Então, olha só, Nájila, essa questão que você está trazendo, né, da crítica forte, por vezes agressiva até, tem todo o porquê, como é exemplificado no que eu falei da vida da Madame Satã. Então ela diz assim: sou a Luana, a Dandara, sou Daniel Marques, Cláudia arrastada, lembra a Cláudia que foi arrastada? Então ela está trazendo aqui personagens que sofreram, né, população negra, que sofreram em detrimento, por serem, aliás, negras. Então ela está trazendo essas pessoas, e ela diz que é o Kaique Tambelli, eu sou o preto assassinado na mata, sou morte, sou maldade encalacrada. Olha que coisa forte, né? O grito das Marias silenciada, o corpo da preta achada na mala, a mãe com seu filho passando fome. Então pode parecer muito rude, muito bruto, mas é a brutalidade, infelizmente, ainda do cotidiano de muitas travestis e transexuais. Eu agora acabei de encerrar uma pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, que eu tinha conseguido entrar, né, numa convocatória que foi feita, e eu consegui para pesquisar travestis transexuais. Fiquei lá durante 7 meses. E eu fiquei assim assustado quando eu fui a campo pesquisar muitas trans, que elas diziam que saíram de casa, pasmem vocês, com 10 para 11 anos de idade, gente. 10 para 11 anos de idade, a gente está falando de criança. Nájila, é o caso da Aloma Divina, que é uma travesti que eu até esqueci de falar aqui. A Aloma Divina, por que eu critico muito o documentário da Leandra Leal? Porque o documentário da Leandra Leal só entraram as travestis brancas, e a travesti negra, que era a Aloma Divina, inclusive trabalhava em teatro, posou, foi capa de revista. Ela não entrou no documentário, e ela estava lá, estava na primeira geração de travestis transexuais. Ela diz, eu assisti uma palestra dela muito interessante na Caixa Cultural, e ela diz que quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela ganhou um apartamento. E aí todo mundo fica curioso, né? Ela chegou aqui e ganhou um apartamento com 13 para 14 anos de idade, que foi a idade que ela veio da Bahia, ela é baiana, para cá, para o Rio de Janeiro. Sim, um apartamento. E qual era o apartamento que ela ganhou? Ela diz que era uma caixa de papelão da geladeira Consul. Então foi o primeiro apartamento dela. Então ela conta isso, eu chorava quando ela contava isso. E uma história belíssima, enfrentou os policiais na ditadura militar, porque era pega, era sempre levada, né, ameaçada, se não saísse da rua. Ia ser presa, mas como sair da rua se não tem para onde ir? Então a Aloma Divina, que está aí com seus 70 e poucos anos, ela até está fazendo, toda terça-feira, se vocês quiserem conhecer depois, uma live no canal dela lá no YouTube. Então vocês podem conhecer um pouco mais da história dela, mas eu também ainda vou escrever sobre ela, leiam lá na minha coluna. Vou ficar aguardando. E aí, já que você falou da questão da ditadura, né, Leandro? A gente pode pensar, né, que essa pressão, né, sobre esse corpo negro, né, e travesti acabava sendo inserido dentro da própria legislação, né, com a questão da lei da vadiagem. Né? Quem eram essas pessoas, né, consideradas vadias durante esse período? Né? Era a população negra, e aí dentro da população negra, né, tinha vários grupos, mas principalmente e também, né, as travestis. Algo que é pouco pesquisado, né, sobre qual é a influência, né, dessa lei, né, durante o período da ditadura militar sobre as travestis. Eu acho que a história precisa resgatar um pouco isso. Você pode só repetir o finalzinho? Sim, eu falei, Leandro, da questão você pode só repetir o último trechinho que você falou, que falhou, eu não entendi. Está me ouvindo agora? Ih, novamente, nós tivemos um problema.
Ô, Leandro, eu falei sobre o resgate, né, que a história precisa fazer sobre esse pedaço, né, da ditadura militar, né, e essa pressão, essa perseguição às travestis, né, a partir da lei da vadiagem e a partir de outros instrumentos, né, isso ainda é muito invisibilizado. Isso, Nájila. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é do Don Kulik. O Don Kulik também desenvolveu uma pesquisa, né, na Fundação Oswaldo Cruz e escreveu esse livro belíssimo, que é Travesti. E esse livro do Don Kulik fala justamente sobre isso também, narrando as travestis em Salvador e falando, trazendo também relatos dessa primeira geração de travestis que viveram a ditadura militar. Então, você tinha a lei da vadiagem, que não só incluía o homem negro, mas incluía, né, essas profissionais do sexo, e você tinha também uma série de violências, como, por exemplo, policiais que acabavam, nesse período da ditadura, né, agentes do próprio Estado, acabavam levando essas travestis para a praia, para um lugar distante, e fazia com que elas tivessem primeiro, relação entre elas, depois batessem elas mesmas, se cortassem, ainda levava o dinheiro delas. Né? Basicamente é o que a gente percebe hoje em dia na Baixada Fluminense, quando eu fiz, voltando lá à questão da pesquisa na Fiocruz, basicamente é o que a gente percebe também hoje em dia. Tem uma questão muito interessante, que é, as travestis lá morrem de medo do carro da polícia. Morrem de medo do carro da polícia. Porque elas sabem que não serão levadas mais no carro. Mas pode ser que o cliente delas seja extorquido. Porque existe uma lei de atentado ao pudor. Como muitas delas fazem, né, os seus programas em ruas escuras, que não passam ninguém, elas narraram que existe essa vigilância sobre elas, que a polícia vai lá, dá uma olhada, e muitas das vezes, se pegar elas ali, né, fazendo os seus trabalhos, seu serviço, reivindicam, né, ou evocam justamente a legislação. E dizem, olha, é atentado ao pudor, vou levar todo mundo preso. Mas aí, para não levar preso, o cliente solta um dinheirinho e aí não leva preso e também elas precisam também pagar uma taxa, porque senão mancha o ponto delas. Bom, são coisas que a gente vê que a ditadura militar foi em 64, mas que parece que a gente ainda está no mesmo contexto, né, dando voltas aí. Permita-me até citar um romancista, escritor, que é o Honoré de Balzac, ele é da literatura francesa, né? E ele diz assim que narrar, eu acho isso muito interessante, que narrar o passado é narrar o futuro. Aí você pensa assim, ué, mas narrar o passado não seria entender o presente? Não, ele é mais ousado, porque realmente é o que acontece. Às vezes, quando você narra o passado, você está narrando nem o presente, você já está no futuro. E é basicamente isso que acontece ainda com travestis transexuais que estão em situação de vulnerabilidade e trabalham na prostituição. Ai, Leandro, eu tenho tantas perguntas, mas juro que não faço todas. Gostaria que você falasse sobre o papel das mídias sociais para essa maior visibilidade, principalmente das artistas, né, como a Mona. Como que as mídias sociais vêm influenciando isso? Eu acho, Nájila, importantíssimo porque se você hoje em dia no Brasil, você sabe que foi tema da minha monografia isso, as mídias sociais no papel das discussões de gênero e sexualidade, embora eu estivesse pesquisando Degaze, que eu fui fazer um trabalho, né, com aqueles menores infratores lá, enfim, me deparei também com a realidade de travestis transexuais lá, maioria negra também, segue aquele mesmo escopo, né, de encarceramento da população negra, como a gente sempre tem denunciado e tem debatido. Então, lá, a maioria das trans negras presas, e em dado momento eu falava que hoje em dia mais de 50 milhões é pouca, porque eu não lembro o dado corretamente para eu não incorrer aqui no erro, né? Mas eu lembro seguramente que era mais de 50 milhões de brasileiros utilizavam as redes sociais ativamente todos os dias. Eu não estou falando daquele brasileiro que dá uma olhadinha vez ou outra e depois não entra. Não,
todos os dias, mais de 50 milhões de brasileiros tendo acesso às redes sociais, né? Facebook, WhatsApp e tal. E eu acho que essas redes alternativas, ela tem um papel fundamental, fulcral e proeminente no sentido de trazer uma visibilidade que muitas das vezes o mercado, o grande mercado midiático, não quer ou não está aberto a receber. Por exemplo, a gente tem, para exemplificar isso muito bem, a Bia Ferreira. A Bia Ferreira, ela não é travesti, não é transexual, ela é uma mulher, né? Acho que ela é uma mulher lésbica, se não me engano, mas ela começou fazendo os vídeos dela, veiculando o trabalho dela a partir das mídias digitais. E a partir dali a Som Livre viu e levou já a Bia Ferreira para fazer, né, para fazer gravação de disco. A Bia Ferreira depois foi fazer um espetáculo belíssimo no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, no qual ela interpretou a Elza Soares, ficou no lugar da cantora Larissa Luz. Então, assim, tudo ela começou com destaque dessas mídias digitais. Então, por exemplo, a própria plataforma da revista África e Africanidade é uma mídia que ajuda a gente a promover essas histórias, né? Que se não fosse a revista, hoje, no Brasil, o Nájila, eu acho importante esse trabalho que a gente faz. No Brasil, nós não temos nenhuma coluna sobre travestis transexuais negras, não temos. Não temos nenhuma revista de conteúdo de entretenimento e acadêmico, como é a revista África e Africanidade, que faça o mesmo trabalho, ou seja, é um trabalho pioneiro. Então, é algo que a gente está tendo uma visão agora, né, que as pessoas estão se conscientizando agora do poder das mídias digitais, das plataformas digitais, e nós estamos tomando esses espaços. E a Mona Brutal, ela começou lançando também, né, lançando na internet, coisa que a Madame Satã não teve a mesma prerrogativa, não pôde fazer. Talvez se fizesse hoje em dia, era uma grande artista nossa, né? Ela lançou outros, como eu falei, né? Ela lançou Carmen, ela foi o epicentro, digamos assim, ou ela foi o centro da Ópera do Malandro do Chico, que é considerada assim uma grande peça teatral, mas ela mesmo não conseguiu chegar lá. Então, talvez se fosse hoje em dia, teria conseguido. É isso. Vou fazer só mais duas perguntas. Gostaria que você falasse sobre a questão da telenovela, né? Como que a telenovela e o cinema, eles, de alguma forma, ajudaram ou atrapalharam nessa questão do debate sobre a comunidade LGBT, né? Para algumas pessoas é colocado como uma porta de entrada para a discussão, né? Para outras pessoas ajudaram muito mais na questão de colocar como seres caricatos, né? Como que você vê isso? Então, Nájila, a gente sabe que ora o corpo negro ele é encarado hipersexualizado, ora ele é encarado pelo lado cômico, né? Então a gente, por exemplo, tinha o Mussunda, né? Se não fala errado, ele era um personagem negro dos Trapalhões, né? E todo mundo ria, todo mundo achava graça. Não era travesti nem transexual, mas eu quero trazer essa questão, né, de que muitas vezes o negro, na história da televisão brasileira, ele ganha destaque com essa questão digamos, da palhaçada, né? Então, o Lafon, como eu falei aqui já, né, com a questão da Vera Verão, então ganhou muito destaque. A Laila Dominique, que ficava no programa Eliana fazendo humor, mas que também tem um lado problemático nesse humor da Laila Dominique, né? Porque a gente via lá que as pessoas ficavam rindo e tudo mais. E, em compensação, nas novelas, a representatividade da população travesti, transexual, negra é ínfima. Por exemplo, a primeira que a gente teve agora foi da Segunda Chamada, né? A Linda Quebrada interpretando lá a Natasha. Então, você veja, ao mesmo tempo que a televisão ajuda a colocar em circularidade ou circulação uma discussão
que é importante, que é a construção do gênero, da sexualidade, não como uma construção essencializada ou essencialista, mas como uma construção social, ela também acaba fazendo com que se promova alguns estereótipos, né? Mas, assim, na minha visão, Leandro, eu acho que a televisão, as novelas, o cinema, ele mais tem ajudado desde 2002, que é quando surge o filme lá da Madame Satã, do que atrapalhado. Eu volto de novo na questão do Degas, lá daquela pesquisa de monografia, porque eu lembro que a gente queria falar com aqueles adolescentes sobre gênero, sobre sexualidade, sobre violências sexuais. E a gente não conseguia chegar porque eles eram bastante rudimentares no modo de tratar conosco. Então, eles não davam muita brecha para falar sobre isso. Mas, de repente, um dos meninos que estavam lá sendo entrevistados disse assim: olha, vocês querem falar de travestis, de transexuais? Tem aquela menina da novela, A Força do Querer, que estava a novela sendo passada, né? Que tinha a Ivana, que depois, né, ela virou o Ivan, assumindo ali a sua identidade de gênero. Então, a novela foi um pontapé para a gente chegar e falar e dialogar e conversar. Então, o cinema tem bastante força, a novela tem bastante força, e, a meu ver, tem mais ajudado do que atrapalhado, até porque hoje em dia não se faz mais televisão, embora uma ou outra emissora faça assim, mas digamos assim, pelo menos uma grande emissora, que seria a TV Globo, sempre procura fazer uma consultoria com pessoas do movimento social. Isso que eu acho interessante também. Né? Não só mais especialistas, mas com pessoas do movimento social, para entender o que está sendo passado. Foi o que aconteceu com essa série Segunda Chamada. Né? Então, lá você tinha o nome da escola, que era Carolina Maria de Jesus, o nome da escola, isso não é à toa. Né? Você tinha uma travesti negra fazendo ali um papel muito importante, falando de violências. Então, você vê que toda uma discussão contemporânea que está sendo forjada ou engendrada pelo movimento social também está indo para essas mídias. Então, eu vejo assim como um espaço que a gente está conquistando. Bom, e como Érica Malunguinho, ela pode inspirar, né, outras nesse ano eleitoral, né? Qual é o papel, qual é a importância, né, dessa figura? Né? Nós teremos um aumento, né, de candidaturas, né, um aumento de votos, nós teremos mais representatividade da comunidade LGBT. Olha, Nájila, muito boa sua pergunta. Eu fico até assim, interessante, porque a gente sabe que existe uma representatividade muito baixa da população negra como um todo, né? No Congresso Nacional, um país que, de acordo com o IBGE, é de maioria negra, você ter a minoria na política, a gente tem que botar a mão na cabeça, na consciência e dizer, olha, tem alguma coisa de errado que não está certo, né? Na verdade, assim, aquele trocadilho que fazem, né? Então, é algo que está errado, que não está certo, que a gente precisa falar e reivindicar. As travestis negras, devido ao alto grau de marginalidade, você sabe, eu ainda não vi nenhuma travesti negra que vá concorrer a cargos como vereadora, como deputada. Não tem. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem travestis brancas, por exemplo, e em outros lugares do Brasil. Mas negra mesmo, eu só conheço a Érica Malunguini. Então, assim, a sua pergunta ela é muito provocativa no sentido da gente do movimento, enquanto movimento social, porque eu também faço parte de movimento social e milito, né? Sempre procuro fazer e procuro levar isso para a minha vida futura profissional, exercer um lado teórico ativista, claro que isso não faz eu perder a minha rigorosidade ética, mas eu que faço parte de movimento social também, eu percebo que a gente tem que desenvolver uma política de desenvolvimento de consciência dessas travestis transexuais negras. Porque se você procura, elas estão aí, né? Elas estão muitas das vezes do nosso lado, no movimento social, ou elas estão nas esquinas das cidades. Mas compete a nós também abraçá-las,
trazê-las para perto, trazê-las para junto e mostrar que elas podem, que são capazes, que se uma chegou lá, meu amor, todos nós conseguiremos chegar lá também. Mas, assim, no momento que nós eu acho que não teremos, infelizmente, candidatas trans, travestis transexuais negras, infelizmente. Bom, mas eu acho que é uma porta, né, que é um abre-alas, né, para um futuro. Espero que não seja um futuro muito distante. Leandro, Sim, gratidão verdade. por essa conversa. E aí eu gostaria de deixar com você as falas finais. Gostaria de já deixar o convite para que você voltasse, né, a falar sobre outras personalidades, brasileiras ou não, das diversas áreas, né, possíveis. Você trouxe grandes reflexões. Nájila, eu estou agora querendo fazer um projeto depois de começar a falar também das travestis transexuais latino-americanas, porque eu acho que é importantíssimo, né? Ou a gente também tem, às vezes, um desequilíbrio. Ou a gente olha só para o Brasil, ou a gente vai olhar para a Europa, né? Então fica aquela coisa. E assim, e a América Latina como um todo? A gente tem tantas histórias, tanto de mulheres cis, heteronormativas, quanto de travestis revolucionárias, inclusive travestis indígenas. Então, que a gente sempre pensa, será que existe travesti indígena? Existe travesti indígena, inclusive na região do Amazonas. Vale um texto também para a coluna depois. Nossa! Bom, gente, obrigada, né? Infelizmente, não foi uma live, né? Não conseguimos fazer ao vivo, mas Leandro ele volta, né, para que a gente consiga ter uma interação. Vou publicar esse vídeo e aí vocês podem fazer comentários, que tanto eu quanto Leandro estamos curiosos para ler todos. Tchau. Então, tchau, Leandro. Tchau, Nájila. Muito obrigado. Obrigada a você.